Em meio às sombras que pairam sobre a terra, corações sedentos por amor e paz, vozes clamam em busca de esperança. Um farol que brilhe, que jamais se apague. O chamado ecoa, forte e persistente, para erguer as mãos e a fé compartilhar. Unidos em Cristo, um só coração, levar a luz que transforma toda a nação. E fatal, habite luz para as nações, a Cristo proclamar. Amor que une fronteiras, a quebrar igualdade e paz em cada coração. Jesus o Salvador, nossa eterna canção. E fatal, habite luz para as nações, a Cristo proclamar. Amor que une fronteiras, a quebrar igualdade e paz em cada coração. Jesus o Salvador, nossa eterna canção. Se prepare, porque Deus vai falar. Não importa de onde você está assistindo, não importa a sua situação, Deus tem uma palavra para a sua vida. Abra o seu coração, silencie tudo ao seu redor e permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração, porque quando Deus fala, tudo pode mudar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença neste momento, com corações abertos e sedentos pela Tua voz. Visita agora cada pessoa que está conectada, em cada casa, em cada nação. Que a Tua presença seja real, palpável e transformadora. Fala conosco, Senhor. Traz direção, cura, renovo e salvação. Que toda distração caia por terra agora e que só a Tua palavra seja ouvida. Consagramos este culto a Ti e declaramos que vidas serão tocadas pelo Teu poder em nome de Jesus. Amém. Juízes, capítulo 11, versículos de 30 a 40. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. E o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté passou aos filhos de Amon a combater com eles. E o Senhor os deu na sua mão e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite. 20 cidades e até Abel-Querami. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, minha filha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faz de mim conforme o que saiu da tua boca, pois o Senhor por ti
executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Aleluia. Você já se sentiu rejeitado? Jefté também foi. A história dele está em Juízes capítulo 11 e começa de forma difícil. Jefté foi o 8º juiz de Israel. Seu pai chamava-se Gileade e sua mãe era uma prostituta. Ele morava na terra de Gileade. Jefté é chamado de gileadita, pois vivia na região montanhosa de Gileade, a leste do Rio Jordão. Devido ao fato de ser filho de uma prostituta, Jefté foi rejeitado pelos outros filhos de seu pai, seus meios-irmãos, que o expulsaram de casa para que ele não recebesse herança. Gileade, o pai, provavelmente já tinha falecido quando Jefté foi expulso. Ele se tornou líder de um grupo de homens guerreiros. Anos depois, quando os amonitas atacaram Israel, os líderes de Gileade procuraram Jefté na terra de Tobi e pediram sua ajuda para que ele liderasse o exército contra os inimigos. Mesmo após ter sido rejeitado, ele aceitou liderar o povo, com a condição de se tornar chefe sobre eles. Jefté fez um voto ao Senhor. Ele prometeu que, caso Deus lhe concedesse a vitória sobre os inimigos, sacrificaria o primeiro ser que saísse de sua casa para saudá-lo, quando ele voltasse da guerra. Este ato demonstrava sua fé, mas também foi um erro impossível. Deus lhe deu vitória, mas ao voltar, foi sua filha única quem saiu ao seu encontro, celebrando com tambores e danças sua vitória. Com o coração pesado, Jefté lamentou profundamente, mas manteve sua promessa ao Senhor. Embora o texto bíblico não seja completamente claro quanto à forma do cumprimento do voto, muitos estudiosos acreditam que Jefté consagrou sua filha a uma vida dedicada ao Senhor, permanecendo virgem e não se casando, pois dessa forma acabaria sua descendência, já que ela era filha única. Outros estudiosos acham que ele a matou literalmente. Sabemos que os sacrifícios a Deus era feito com animais e não com humanos. A realidade é que o texto não revela como foi o sacrifício. Juízes, capítulo 11, versículo 34 e 35, diz: vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu,
rasgou suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste e estais entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não voltarei atrás. Apesar do desfecho trágico, ele demonstrou confiança em Deus ao liderar Israel em uma batalha difícil e mostrou a seriedade com que encarava suas promessas ao Senhor. Sua história, embora marcada por erros humanos, também reflete a importância de refletir antes de fazer votos a Deus. Jefté é listado em Hebreus capítulo 11, versículo 32, entre os heróis da fé, sendo reconhecido por sua confiança em Deus. Ele nos ensina sobre a importância de buscar a sabedoria divina em nossas decisões e honrar nossos compromissos, mesmo diante de grandes sacrifícios. Sua única filha foi quem saiu para recebê-lo, trazendo grande tristeza à sua história. Jefté é lembrado como um homem de fé, coragem e compromisso. Apesar desse episódio trágico, Jefté cumpriu seu papel como líder e libertador de Israel. Ele governou por cerca de 6 anos. Deus usa pessoas rejeitadas. Algumas pessoas nascem em berço esplêndido. Já nascem herdando um bom nome, amor, atenção e bens materiais. Jefté nasceu em circunstâncias difíceis. Era filho de uma prostituta e foi rejeitado pela própria família. O seu passado não define o seu futuro em Deus. Jefté foi rejeitado pelos homens, mas foi escolhido por Deus. Deus transforma vergonha em propósito. Com a indecência em alta, aumenta o número de vítimas do divórcio e de pais ou mães omissos e ausentes. Na graça de Deus, porém, há esperança e restauração, até para o filho de uma prostituta. Aleluia! Deus levanta você no tempo certinho. Quando veio a crise, os mesmos que rejeitaram Jefté foram buscá-lo. Sempre que Deus levanta um líder e começa a trabalhar através dele, pessoas boas e ruins costumam se aproximar. Cabe a ele ensinar-lhes o caminho do Senhor. Quem te rejeitou pode precisar de você amanhã. Não force reconhecimento. Não lute por posição. Espere o tempo de Deus. Deus sabe a hora de te exaltar. O Espírito de Deus é o segredo da vitória. Em Juízes capítulo 11, versículo 29, diz: o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. O homem de Deus não precisa brigar ou fazer politicagem para chegar à liderança. Na hora certa, o próprio Deus o estabelecerá. A vitória não veio da força dele, mas da presença de Deus. Princípio espiritual. Não é talento, não é força, não é estratégia. É a presença de Deus que garante a vitória. Cuidado. Cuidado com as promessas precipitadas. Jefté faz um voto impulsivo. Ele tentou negociar com Deus. Isso revela algo importante. Nem todo ato de fé é sabedoria. Ele já tinha o Espírito de Deus. Não precisava fazer aquele voto. Resultado: dor, sofrimento e consequência. Veja as consequências das nossas palavras. A filha de Jefté sai ao encontro dele. Esse é o momento mais difícil da história. Palavras têm peso espiritual. Promessas devem ser pensadas. Decisões impulsivas podem gerar dor. Deus usa pessoas imperfeitas, capacitando e fortalecendo pela presença do Espírito de Deus.
Ele enfrentou o inimigo. Deus os entregou nas suas mãos, mesmo com seus erros. Jefté é citado em Heróis da Fé. Isso mostra: Deus não usa pessoas perfeitas. Deus usa pessoas disponíveis. Ele errou, mas também creu. Olha para Jesus, não para os homens. Jefté acertou várias vezes, mas desta vez ele errou feio. Fez um voto solene e sério, precipitado e pecaminoso. Não existe líder espiritual humano perfeito. Exija perfeição de você mesmo e você acabará frustrado. Exija perfeição dos outros e você acabará decepcionado. Olhe para Jesus e você ficará maravilhado. A história de Jefté termina com uma tensão, um homem de fé, mas falho. Isso nos leva a uma verdade maior. Nossa esperança não está em homens, mas em Cristo. Jefté falhou. Nós falhamos, mas Jesus não falha. A história de Jefté nos ensina: Deus pode te usar, apesar do seu passado. O tempo de Deus é perfeito. A presença de Deus é o segredo da vitória. Cuidado com decisões impulsivas. Deus usa pessoas imperfeitas. Querido, você pode ter sido rejeitado, pode ter um passado difícil, pode ter cometido erros, mas Deus ainda pode escrever uma nova história com sua vida. Mas nunca esqueça, pense antes de falar, ore antes de decidir. Deus te abençoe. Se essa palavra falou ao seu coração, dê um like. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Seja um missionário online, repassando essa palavra para uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada porque o Senhor não olha para o nosso passado, mas para o propósito que tem em nossas vidas. Assim como fizeste com Jefté, nos levanta, nos restaura e nos usa para a tua glória. Nos dá sabedoria para não agir por impulso e um coração sensível para ouvir a tua voz. Perdoa os nossos erros e nos ajuda a viver com fé, responsabilidade e obediência. Que nunca nos esqueçamos, o Senhor é perfeito, mesmo quando falhamos. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.